Agradecimentos especiais ao Thaleson Miguel e Mariel Correia Leite, que contribuíram no nosso último vídeo. Paris é uma cidade que mente muito bem. Lá em cima, você tem os cafés lotados, o brilho do rio Sena, o cheiro de pão fresco e turistas gastando fortunas em jaquetas de grife. Mas tudo isso é apenas um tapete esticado para que ninguém veja a verdade. A verdade é que a capital francesa é oca. 200 quilômetros de túneis, pedreiras e buracos escuros formam um labirinto embaixo do asfalto. E no século XVIII, quando os cemitérios da cidade começaram a transbordar e a apodrecer a céu aberto, o governo tomou a decisão mais bizarra da história: arrancar 6 milhões de cadáveres da terra, desmembrá-los e jogar todos os ossos lá para baixo, empilhando-os nas fundações da cidade. Basicamente é disso que se trata as tão famosas catacumbas de Paris. O passeio turístico oficial lá embaixo cobre apenas míseros 2 quilômetros de tudo. O resto é a zona proibida. E a real é que eu não paguei uma passagem de avião para ver 2 quilômetros de algo que sei que é muito maior. Eu queria a verdade. Numa das minhas buscas, encontrei um cara chamado René. Ele me contou que fazia parte de uma subcultura ilegal de exploradores urbanos que vivem para mapear as áreas restritas das catacumbas. Ele cobrou 500 euros por cabeça para uma travessia de 5 horas pelo setor sul, uma área que a polícia francesa selou com concreto nos anos 90 após uma série de desaparecimentos não resolvidos. O ponto de encontro foi debaixo de uma ponte abandonada na antiga ferrovia às 2 da manhã. O frio de outono cortava o rosto. Além de mim, havia um casal de turistas americanos, Chad e Chloe. Eles representavam tudo o que há de errado com a internet. Vestiam jaquetas corta-vento com cores neon impossíveis de esconder no escuro, carregavam lanternas de cabeças gigantescas e não paravam de falar para uma câmera de vlog montada num bastão. Chad ria alto, fazendo piadas sobre encontrar o fantasma de Napoleão, enquanto Chloe mascava chiclete entediada. René apareceu do nada. Ele não parecia um guia. Era um homem esquelético, vestido com um macacão de operário cinza coberto de manchas úmidas. Ele não disse boa noite, apenas estendeu a mão, pegou os nossos maços de euros em silêncio, conferiu as notas e fez um movimento seco com a cabeça em direção à escuridão de um túnel de pedra coberto por trepadeiras. Caminhamos por 10 minutos sobre pedras úmidas até chegarmos a uma grade de ferro incrustada diretamente na rocha maciça. René puxou um alicate de pressão do bolso, quebrou o cadeado enferrujado como se fosse plástico ressecado e empurrou a grade pesada. O som do metal rangendo ecoou como um lamento. Um bafo de ar bateu no meu rosto. A temperatura caiu 10 graus instantaneamente. Liguem as lanternas. Fiquem juntos, não façam barulho. René murmurou, a voz grave e arranhada, com um sotaque francês tão pesado que quase não entendi. Nós entramos. A primeira hora foi uma descida claustrofóbica e enlouquecedora. Escadas em caracol esculpidas diretamente na rocha gotejante. O teto ficava cada vez mais baixo. A água barrenta começou a cobrir as solas das nossas botas, o som dos nossos passos ecoando num ritmo nervoso. A luz das lanternas não conseguia penetrar a escuridão absoluta lá na frente. O feixe era simplesmente engolido pelo vazio. E então, os corredores de ossos começaram. Não eram pilhas caóticas jogadas no chão. Eram paredes densas, construídas com uma precisão matemática repulsiva. Milhões de fêmures encardidos e grossos, empilhados horizontalmente, intercalados com crânios humanos. O chão de pedra
estava coberto por uma poça negra contínua na altura dos nossos tornozelos. Chegamos a uma câmara circular, uma espécie de encruzilhada subterrânea de onde partiam 5 túneis diferentes, todos idênticos, todos forrados de ossos. René parou no centro da câmara. Ele virou-se para nós. Seus olhos, iluminados indiretamente pelas nossas lanternas, estavam arregalados, o rosto brilhando de suor frio. Ele parecia ter escutado algo que nós não escutamos. O comportamento dele mudou. Ele enfiou a mão trêmula dentro do macacão, puxou um pedaço de papel pardo plastificado e o empurrou contra o meu peito. "É aqui que meu trabalho acaba", René disse. "Que merda você tá falando?" Chad retrucou, baixando a câmera pela primeira vez, a voz ecoando alto na câmara. "Nós te pagamos por 5 horas, você não vai a lugar nenhum." René não piscou. Ele deu 2 passos rápidos para trás, recuando para o túnel de onde tínhamos acabado de sair. "Sigam as regras do papel. É a única chance de vocês sobreviverem. Não confiem no escuro." Antes que Chad pudesse avançar para agarrá-lo pela gola, René puxou uma alavanca enferrujada, escondida atrás de uma pilha de crânios. O som foi ensurdecedor. Uma segunda grade de ferro maciço, que estava embutida no teto de pedra, despencou como uma guilhotina entre nós e o guia, cravando os dentes de metal no chão alagado com um estrondo violento. O som de uma tranca pesada girando ecoou pelo corredor. Chad correu e se jogou contra a grade, esmurrando as barras de ferro. "Abre essa merda! Abre logo, seu doente!" Ele berrou, a voz distorcida pelo eco macabro das catacumbas. A luz da lanterna de René diminuiu rapidamente enquanto ele corria de volta para a superfície, até sumir completamente. Chloe começou a chorar, segurando as mangas da própria jaqueta neon. Apontei minha lanterna trêmula para o papel plastificado que René havia me entregado. No topo, em letras de forma, havia um título e, em seguida, algumas regras. Dizia: "Leia as regras antes de entrar nas catacumbas de Paris. Aos que foram deixados para trás, se vocês estão lendo isso, a grade desceu e o guia não vai voltar. Vocês estão agora na zona de alimentação profunda. Os habitantes das catacumbas não têm olhos, mas a audição e o olfato deles são perfeitos. Eles são territoriais e extremamente hostis. Para terem uma chance de encontrar uma das saídas verticais antes de serem caçados, decorem e obedeçam estritamente a estas regras. Regra número 1. Ao caminhar pelos corredores de esqueletos, jamais encoste as mãos ou o corpo nos fêmures. As paredes não são apenas muros. A pressão exercida nos ossos longos ressoa na acústica das pedras. Se você encostar seu peso ou tocar num fêmur, a vibração viajará pelo calcário diretamente para os ninhos inferiores. Os habitantes sentirão a vibração, saberão exatamente em qual túnel a presa está e virão com as marretas e ganchos de ferro que roubaram de antigos operários para caçá-lo. Se precisar se apoiar porque escorregou, segure apenas nos crânios. Os crânios são ocos e quebram a vibração tátil. Regra número 2. A água que cobre o chão dos túneis vem de lençóis freáticos gelados. Se a água que banha as suas botas ficar subitamente morna ou quente, corra para o túnel oposto. Não é um vazamento térmico. As habitantes fêmeas expelem uma resina corporal ácida e paralisante quando estão caçando em bando. A toxina aquece a água.
Se você ficar na água quente por mais de 5 minutos, o ácido corroerá sua bota e penetrará na sua pele, paralisando suas pernas permanentemente para que eles possam arrastá-lo vivo. Regra número 3. Em alguns trechos, o teto será baixo demais e vocês terão que rastejar. Se ouvirem o som áspero de pedra raspando contra a pedra vindo de cima de vocês, prendam a respiração e não falem uma única palavra. Os habitantes maiores têm membros atrofiados e se deslocam se arrastando com as garras cravadas no teto do túnel. Se a criatura ouvir o som das suas cordas vocais logo abaixo dela, ela se deixará cair com todo o peso sobre o seu pescoço. Regra número 4. Em partes mais antigas das catacumbas, vocês verão buracos retangulares vazios escavados nas paredes. Nunca olhe fixamente para dentro de um que tenha a sua altura exata. Os habitantes usam um fungo neurotóxico que cresce no escuro desses buracos para criar armadilhas psicológicas. O gás do fungo causa alucinações de conforto e calor. Se você olhar tempo demais, seu cérebro será invadido pela toxina e você sentirá a necessidade irresistível de entrar no buraco e ficar lá parado, catatônico, esperando a criatura vir te buscar. Regra número 5. O ar no nível profundo é viciado e cheio de esporos que amolecem a massa óssea humana, se inalados por muito tempo. Se você sentir uma dor aguda no maxilar e os seus dentes começarem a ficar moles na gengiva, os esporos já entraram na sua corrente sanguínea. Seus ossos vão começar a dobrar. A única forma de neutralizar a toxina fúngica é engolir um punhado da poeira de osso branca e seca que fica nos cantos do túnel. O cálcio concentrado no estômago corta o efeito do veneno e endurece o seu esqueleto novamente. Boa sorte. Não corram. Eu terminei de ler o papel para os turistas que estavam junto comigo. E depois disso foi um silêncio absoluto, cortado só pela água gelada pingando no teto, criando pequenas ondas na poça negra ao redor das nossas botas. Chad riu novamente, uma risada aguda, forçada e cheia de um ceticismo desesperado. Fungo neurológico? Monstros cegos no teto? Que merda, esse francês acha que a gente é criança. É um labirinto, cacete. É só um labirinto escuro. A gente escolhe um túnel e vai reto até achar uma saída de bueiro. Ele virou as costas para nós e marchou em direção ao túnel da extrema direita, o maior dos 5. Chloe, soluçando, correu atrás dele, segurando na mochila do namorado com força. Eu fiquei um passo atrás, guardando o papel no bolso interno da jaqueta, mantendo a minha lanterna iluminando os calcanhares deles. O chão daquele corredor era inclinado para baixo, escorregadio, forrado com um lodo espesso sob a água barrenta. No terceiro passo que Chad deu, o coturno dele patinou violentamente numa pedra solta debaixo d'água. Ele perdeu o equilíbrio. Para não cair de costas e rachar a nuca no chão de pedra, Chad girou o corpo e esticou o braço direito na direção da parede de ossos à nossa esquerda, buscando sustentação. Ele não apoiou a mão num crânio. A mão espalmada dele bateu com o peso total dos seus 80 quilos diretamente contra uma fileira vertical de 4 fêmures amarelados. O som cortou a escuridão como um chicote. Um dos fêmures velhos na parede não suportou o impacto e se partiu no meio. A fratura ecoou pelo túnel com um barulho seco e longo. Uma nuvem de poeira branca de cálcio despencou da parede sobre os ombros de Chad. Ele recuperou o equilíbrio, ofegante, e olhou para a parede quebrada. "Viu?" ele disse. "É só osso velho, não tem monstro nenhum, cacete." Mas antes que ele pudesse terminar a frase, a vibração começou.
Senti primeiro nas solas das minhas botas o barulho de ferramentas pesadas de ferro, ganchos grossos e marretas batendo no chão de pedra, acompanhado de uma cacofonia de passos pesados e descalços correndo na nossa direção. O som de respirações e grunhidos baixos ecoando pelas paredes, multiplicando a sensação de que dezenas daquelas criaturas estavam subindo das profundezas. Eles sentiram a vibração. Eles sabiam que a presa estava ali. "Corre!" eu gritei, a minha voz falhando. Chad congelou por um milissegundo, a luz da câmera dele focando na escuridão à frente. Foi o suficiente. O primeiro feixe de luz revelou a massa cinzenta e disforme saltando do breu absoluto. A criatura era gigantesca, corpulenta. O monstro não saltou no pescoço de Chad com garras. Ele não o mordeu. A criatura o atingiu com um gancho de ferro maciço diretamente no joelho, esmagando a patela do americano com um estrondo. Chad urrou e desabou na água suja. Outras 3 criaturas idênticas surgiram das sombras num silêncio aterrorizante. Elas não estavam agindo como predadores famintos, mas sim com a precisão de um bando que executa uma tarefa ensaiada. Enquanto Chad gritava e se debatia na água escura, as criaturas agarraram os braços e as pernas dele. Uma delas segurou a marreta de ferro acima da cabeça e, com um golpe cego e brutal, esmagou o segundo joelho de Chad. Eu não vi o final. Só dei meia volta, puxei Chloe pelo braço com tanta força que quase desloquei o ombro dela e mergulhei de volta para a câmara circular, correndo cegamente para o corredor da extrema esquerda. Os gritos agonizantes de Chad ficaram para trás, distorcidos pelas curvas e pelas paredes de crânios. Chloe corria ao meu lado, tropeçando, soluçando num estado de choque completo. A lanterna da cabeça dela iluminava os túneis caóticos, girando como um farol enlouquecido. Nós corríamos sem rumo, descendo cada vez mais fundo, virando em bifurcações aleatórias apenas para criar distância entre nós e os sons das marretas no escuro. Depois de 20 minutos de corrida alucinada, paramos numa parte ligeiramente mais larga, encostando a lateral do corpo na rocha fria. Chloe desabou no chão ao meu lado, abraçando os joelhos, o rosto enterrado nas pernas manchadas de lama, chorando convulsivamente. Iluminei o túnel atrás de nós. Nada. A regra 1 era real. Os monstros cegos existiam. Respirei fundo, tentando forçar o meu cérebro a pensar. Eu precisava checar a água. A regra 2. Abaixei o facho de luz para as minhas botas. Uma névoa fina, branca e com cheiro de enxofre estava subindo da poça negra no chão. O ar ficou espesso, sufocante. A temperatura do túnel deu um salto térmico abrupto. O frio sepulcral desapareceu, substituído por calor. A água nos nossos tornozelos não estava mais gelada. Regra 2. A borracha do meu coturno chiou levemente, pequenas bolhas se formando na borda da sola. Senti uma agulhada de dor no meu calcanhar esquerdo, como se alguém tivesse encostado um isqueiro aceso na minha pele através do tecido. A água não apenas queimava, ela entorpecia os músculos. Minha perna esquerda começou a ficar dormente, pesada. Chloe, levanta! O ácido! A água tá quente, levanta! Eu agarrei o capuz da jaqueta dela e a puxei para cima. Ela gritou de dor, suas canelas expostas já vermelhas e empoladas pela queimadura química. Corremos para o túnel oposto. A água estava subindo de nível rapidamente, fervendo ao nosso redor. O medo nos forçava a arrastar os pés feridos pela correnteza. A fumaça ácida fazia os nossos olhos lacrimejarem sem parar. Depois do que pareceram horas de tortura física, subimos numa pequena rampa de pedra seca. O chão de água fervente ficou para trás.
Caímos de joelhos no chão de calcário seco e sólido, tossindo, as botas derretidas exalando um cheiro químico nojento. O meu pé estava em carne viva, doendo a cada batida do coração. Eu estava exausto, tinha chegado em meu limite. Deitei de costas na rocha fria, fechando os olhos por 5 segundos, implorando mentalmente para acordar daquele pesadelo. Quando abri os olhos e ergui a lanterna novamente, percebi que a arquitetura do lugar havia mudado. Não havia ossos naquelas paredes. Era um corredor largo, feito inteiramente de rocha lisa e cinzenta. E a cada 1,5 metros, as paredes apresentavam buracos retangulares profundos, pedaços perfeitamente escavados do chão ao teto, parecendo os armários abertos de um necrotério. A maioria deles estava preenchido por blocos de argamassa ressecada, pedras lisas, mas no centro da parede direita havia um pedaço vazio, escuro. A altura dele era de exatos 1,60 m. Eu desviei o feixe da lanterna rapidamente para o chão. A regra 4, o gás fúngico, o buraco do tamanho exato, a armadilha alucinatória. Chloe, mantenha a luz para baixo, eu falei, apoiando as mãos no chão para me sentar. Não olha para a parede, lembra da regra, fica olhando para o chão. Eu não ouvi resposta. Não ouvi o som da respiração trêmula dela. Virei a cabeça em câmera lenta. Chloe não estava sentada. Ela estava de pé, completamente ereta, ignorando as pernas queimadas com ácido, a 1 metro da parede. Seu rosto virado exatamente para o buraco vazio de 1,60 m de altura. Seus olhos, sem aquele medo de antes, agora vítreos, refletindo a escuridão absoluta do buraco. Os lábios formavam um sorriso frouxo, letárgico, como se ela estivesse sob o efeito de morfina. Tá tão quente aqui fora, ela murmurou. Ele disse que lá dentro é macio. Eu não quero mais andar com os pés queimados. Lá dentro a gente não precisa andar. Chloe, é o gás da criatura, é a alucinação, vem pra cá. Tentei me levantar, mas a dor química nos meus pés rasgou meu sistema nervoso e eu desabei de joelhos. Ela não me escutou. A mente dela já estava no controle do buraco. Chloe deu um passo lento e arrastado. Seu corpo parecia ser puxado por um campo gravitacional vindo da escuridão do buraco escavado na parede. Ela deu o segundo passo e o ombro dela roçou na borda de pedra. No momento em que Chloe entrou completamente no buraco, recostando as costas na pedra lisa do fundo, o sorriso dela congelou. Os braços caíram retos ao longo do corpo. Ela piscou uma vez, fechou os olhos e o corpo relaxou completamente. A toxina dos habitantes havia cumprido seu papel. A presa estava imobilizada, enlatada no buraco de pedra, apenas esperando que as criaturas cegas viessem buscá-la. Eu estava sozinho. Sem olhar para as paredes, foquei a luz da minha lanterna no centro do corredor de pedra e engatinhei. Engatinhei como um animal com a pata quebrada, forçando os braços a suportarem o peso do meu corpo até entrar num novo túnel estreito, forrado de ossos novamente. Deitei o corpo no chão sujo de poeira de ossos, exausto, ofegante, derrotado. As baterias da minha lanterna já começavam a falhar, a luz amarelando e enfraquecendo. As queimaduras nas minhas pernas pareciam dezenas de facas girando na carne. Fechei os olhos e então senti o gosto de sangue na boca. Engoli em seco, mas a saliva continuava estranha. Passei a língua pela arcada superior. O pânico estourou no meu cérebro. Os meus 2 dentes caninos e o premolar direito balançavam. Eu não precisei fazer força. Eles estavam completamente soltos da raiz, movendo-se livremente contra a língua, como se estivessem presos numa pasta de gelatina.
Regra 5. A dor aguda no maxilar, os dentes moles. O esporo fúngico está derretendo o esqueleto por dentro. Eu senti uma pontada de dor no meu pulso esquerdo. Quando tentei flexionar a mão para checar, percebi que não conseguia levantar o braço direito do chão. O osso longo do meu antebraço não estava quebrado, ele estava flexível. Cedeu sob o peso muscular como se fosse feito de borracha. Eu estava amolecendo. A toxina letal dos habitantes estava destruindo a densidade do meu cálcio para que as criaturas pudessem me mastigar e me dobrar com mais facilidade. O horror daquele derretimento físico me impulsionou. A poeira de osso. A regra era clara. O cálcio concentrado cortaria o efeito do esporo venenoso. Joguei a lanterna de lado no chão. Com a minha mão esquerda sã, raspei freneticamente o pó branco de cálcio, ossos velhos triturados e terra podre que forrava as bordas do túnel de esqueletos. Agarrei um punhado denso daquela areia de tumba, enfiei na boca e engoli a seco. Eu engasguei, meus olhos lacrimejando, mas raspei mais um punhado e engoli, forçando o pó de osso contra a parede do meu estômago. Tossi, o cálcio impregnando os meus dentes soltos, cuspindo sangue e poeira no escuro. Fiquei de joelhos, esperando o pó fazer efeito. A dor do maxilar pareceu estagnar. Minha mão direita parou de dobrar de forma antinatural. A neutralização química, sugerida pela regra, estava funcionando. O cálcio estava endurecendo meus ossos de novo. Sentei no chão do túnel, encostando a cabeça na rocha gotejante. O cansaço era absoluto. Olhei para a escuridão infinita e ri. Ri de exaustão e delírio. Eu havia seguido todas as regras. Eu sobrevivi à caçada. Neutralizei o gás fúngico. Mas eu estava perdido. O guia mentiu. Os monstros eram reais. As regras eram a única coisa verdadeira daquele pedaço de papel. E foi nesse exato segundo, enquanto eu mastigava a poeira de osso espessa na boca, sentindo a textura granulada nos meus dentes enfraquecidos, que o silêncio do túnel me permitiu conectar as peças. Quando entramos, o americano bateu a mão no fêmur na parede de ossos. O fêmur rachou. Os monstros vieram correndo com marretas. Eles esmagaram os joelhos do americano, sim, mas eles não o morderam. Não rasgaram a garganta dele para se alimentar. O som não foi de mordida. Foi o som de algo sendo encaixado. Os monstros não vieram caçar uma presa. Eles vieram trocar uma peça quebrada. Eles quebraram as pernas do americano para conseguir dobrar o corpo dele em ângulos retos perfeitos, transformando-o à força num bloco de sustentação humana para encaixá-lo exatamente no buraco da parede onde o fêmur velho havia caído. A água quente que nos queimou não era a resina ácida de caça das fêmeas. Se fosse um ácido, teria derretido tudo de forma letal. A água era um banho químico estabilizador, uma solução de tratamento para corroer as nossas jaquetas coloridas de poliéster e amolecer o excesso de carne das nossas canelas, limpando a matéria orgânica superficial e nos preparando para secar mais rápido. Eu olhei arregalado na direção de onde eu tinha rastejado há minutos. Os buracos. Chloe. Não havia gás neurotóxico naqueles buracos. Chloe não foi induzida ao coma por uma alucinação de monstro. O túnel inteiro tem aquele formato para canalizar os sons e as frequências de passo de quem caminha ali. O buraco não tem toxina. O buraco tinha as medidas biométricas exatas dela, lidas pelo eco. O choque mental que fez ela entrar ali não foi um veneno, foi uma hipnose rítmica e a arquitetura perfeita gritando para o cérebro exausto dela que aquele espaço era feito para ela. O buraco era um molde de gesso. Quando ela encostou na parede, a umidade calcária vazou, mas não para comê-la, vazou para secá-la no lugar. Chloe não está paralisada para ser comida no futuro.
Chloe acabou de ser instalada voluntariamente como mais um tijolo de argamassa na estrutura térmica daquele nível para tampar uma fissura no cimento. Meu maxilar começou a latejar de novo e o pó grosso da parede desceu quente pelo meu esôfago. Os monstros não são predadores. As criaturas, cegas e sujas, são apenas os antigos exploradores. Cadáveres fossilizados que foram tomados por fungos e programados pelo labirinto para atuar eternamente como pedreiros cegos nas profundezas. Olhei para as minhas próprias mãos sujas de pó de osso da catacumba. A regra 5. O gás não derrete o osso. O ar denso não é tóxico. É o ambiente natural de decomposição de matéria. O ar lá embaixo amolece as articulações lentamente por conta do frio e da pressão extrema. Se eu não fizesse nada, meu braço dobraria, sim, mas eu continuaria vivo e flexível, capaz de arrastar o meu corpo para uma saída. Mas a regra exigiu que eu ingerisse quantidades maciças de cálcio secular, o pó de osso concentrado da rocha, e empurrado à força para o meu sistema digestivo. Engolir aquilo, na verdade, não curou o meu osso doente. A poeira que eu comia acabou de se misturar com os líquidos quentes do meu próprio estômago escuro. O cálcio está reagindo ao meu suco gástrico. A poeira é cimento em pó, e eu acabei de misturá-la com água quente do meu corpo. Senti uma contração brutal, rígida e fria no meio do peito, um aperto indescritível no meu diafragma. Tentei levantar as mãos para pedir socorro, mas meu cotovelo estalou e travou no lugar. Eu não consigo mais flexionar a perna direita. A articulação do meu joelho perdeu a cartilagem numa velocidade assustadora, fundindo o fêmur à tíbia num osso grosso, maciço e absurdamente duro. Meu corpo não está apenas imobilizado. A calcificação instantânea está ocorrendo de dentro para fora. A densidade dos meus membros aumentou 4 vezes em 5 minutos. Meu esqueleto está endurecendo além dos limites biológicos. As regras de René não eram um manual de fuga. Elas não foram escritas para afastar a presa do predador. As regras eram puramente controle de qualidade. Uma receita para preparar os novos materiais de construção sem danificar a peça antes do uso. O banho de ácido para tirar o tecido mole e sintético, o molde da parede e, por fim, o ingrediente final. O manual instruiu o humano a engolir ativamente a própria argamassa para que o corpo secasse mais duro e resistente por dentro, tornando-se o pilar perfeito. Meu pescoço estalou e travou virado para a direita. Não consigo mover as pupilas. Através do breu do túnel, escuto os passos e o arrastar das ferramentas, se aproximando lentamente. Eles não vêm com fúria, não vêm rosnando. Eles chegaram. Posso ouvir o som calmo das mãos geladas deles, passando pelas paredes, procurando a peça mais densa e endurecida do corredor. Eles tocaram o meu ombro de pedra. A aprovação foi silenciosa. O meu cálcio é excelente. Eu não sinto dor, apenas o peso esmagador de ser argamassa perfeita. O meu corpo virou um pilar, e no escuro, eles me erguem sem cerimônia, caminhando em direção à parede nua que precisa de sustentação para preencher a fundação silenciosa de Paris por toda a eternidade. Até a próxima. Obrigado.